Leremos do versículo 15 ao versículo 19. A palavra dessa noite tem como tema da morte para a vida. Nós iremos refletir sobre isso. E a palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. De modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Peço aos irmãos então que curvem suas cabeças e vamos pedir a que Deus fale conosco nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos que Tu podes todas as coisas, Senhor. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir, Senhor, a Tua voz. Abra nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, meu Pai, abra nossos corações, nossos ouvidos, para que, Senhor, estamos, Senhor, atentos ao mais singelo sussurro do Teu Espírito, Pai. Fala com a Tua igreja, Pai. A Sua igreja precisa ouvir, assim como eu preciso, Pai. Transmite a Tua palavra, Pai, que é fiel para o crescimento dos irmãos, para o nosso crescimento, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a compreender, Pai, tudo aquilo que a Tua palavra diz. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Da morte para a vida. Esse é o tema. Nasce daqui algumas observações. A morte para a vida na vida de um cristão gera nele sinais distintivos. Sinais distintivos. E o que seria isso, um sinal distintivo? Se vocês perguntarem a um irmão mais antigo, um militar, ele vai dizer que um sinal distintivo é aquilo que identifica a pessoa. Você consegue enxergar um militar pelas suas distinções, a sua patente, aquilo que ele representa, aquilo que ele é. E na vida do cristão é a mesma coisa. Existem sinais que identificam o cristão. Simplesmente o nascer esse nascer de novo, da morte para a vida, traz esses sinais, traz em nós, no nosso corpo, algumas marcas. Refletimos isso. Aleluia. E nós veremos aqui, nós tentamos entender o que seria essa regeneração, o que seria esse nascer de novo. E vocês vão perceber que existe uma mudança radical, uma mudança de vida. Uma pessoa que está agora aos pés de Cristo, ela não é mais a mesma pessoa, ela não consegue ser a mesma criatura. Ela não consegue enxergar para trás, olhar para trás e falar assim, eu sou a mesma pessoa, eu mudei, eu sou diferente. Aleluia. E Cristo traz essas mudanças em nós, e o apóstolo Paulo ele vai apontar isso no texto. Por isso que eu achei importante na leitura do versículo 15 ao versículo 19, para a gente entender um pouco mais o que são essas distinções, o que são esses sinais, o que é essa morte para a vida. Lembrando aos irmãos que eu vou tentar me atentar a um modo geral, do versículo 15, e depois nós vamos trabalhar apenas em 3 pontos. Deixando bem claro que esse rol que eu vou explicar não é um rol taxativo, apenas exemplificativo. Existem muitos sinais que a gente pode apontar aí fora. Você mesmo pode falar, é um sinal da minha transformação, aquilo que Cristo fez em mim, isso aqui é uma diferença na minha vida. E eu vou apontar 3, você pode falar isso também, e isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Os irmãos, por favor, mantenham as Bíblias abertas e nós vamos ler várias vezes alguns pontos. A palavra do Senhor diz assim novamente: E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Só pela leitura desse versículo, os irmãos poderão perceber que existe uma mudança. Ele por si só ele já diz isso. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Para aquele que vive hoje, você vive de uma nova maneira, por uma nova perspectiva.
E ele apresenta esse sinal. Como a vida que é vivida para Cristo se manifesta. No próprio versículo ele já diz, você já descobre na prática como é viver como um cristão. Como é essa nova vida. Ele morreu por todos para que você não viva mais da mesma maneira que você vivia antes. Exteriorizando os mesmos sinais, os mesmos comportamentos, mas que você vive por uma nova perspectiva. Aquilo que Deus já quer que você faça, aquilo que Cristo exige. O comportamento do cristão não está mais atrelado à velha criatura, mas à nova. Isso é o que o Espírito Santo transforma dentro dos corações. E Paulo ele vai falar isso a todo momento, ele morreu. Mas ele diz, se você vivia dessa forma, você deve identificar primeiro como que o mundo vive. E como que o mundo vive, irmãos? Vamos prestar atenção, vamos nos atentar a isso. Como que o mundo vive? Olhe para o mundo. O mundo ele vive buscando os seus próprios prazeres. O mundo vive buscando os seus próprios interesses. O mundo vive buscando a sua própria satisfação. Uma pessoa sem Cristo, ela vai viver dessa mesma perspectiva. Ele vai olhar para dentro de si e falar, eu vou fazer absolutamente tudo o que o meu coração deseja. Eu vou fazer tudo o que o meu coração quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas não têm nada a ver com isso. Eu vivo para satisfazer a minha vontade, os desejos do meu coração. E não é assim que o mundo vive. Quando olhamos para fora, não vemos o mundo indo de mal a pior, de mal a pior. Às vezes pensamos, nossa, será que Deus nos abandonou? Será que Deus abandonou a humanidade a seus próprios prazeres? Também, podemos dizer, isso é uma consequência do pecado. Mas o Senhor não deixou abandonados seus filhos. Aleluia. Ele intercede por nós. Graças a Deus. Nós devemos sempre nos atentar a isso. E um coração da gente, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos dessa maneira. Vivíamos para o mundo, os nossos prazeres, as nossas vontades, até que Cristo gerou uma mudança em nós. O verdadeiro cristão, ele morre para si. Quando a Bíblia ela diz cruz, carregar a cruz, é nesse sentido, é o cristão que pega, ele todo dia mortifica a tua vontade. Ele olha para dentro de si, ele olha para dentro do seu coração e diz, coração, não. E o coração diz às vezes, eu preciso. Não, coração. Você não precisa. Não, mas eu quero. E quantos pecados existem de estimação? Quantas pessoas ainda... Eu não estou dizendo que aqui que a gente vai se transformar em um santo do dia para a noite. Impossível isso. Até que nós sejamos plenamente transformados. Aleluia. No dia do grande dia do Senhor. Até lá, teremos as nossas falhas, irmãos. Com certeza. Mas existe uma mudança. Aleluia. E o Espírito Santo, ele ajuda. É todo dia aquele velho homem brigando com o novo dentro de si. E todo dia você tendo que olhar para você, tendo que colocar os seus joelhos no chão e dizer, Deus me ajuda. Meu Deus me ajuda porque o velho Fábio está querendo vir de novo. Ele está querendo vir para fora. E essa é a verdadeira transformação, está nisso. É você dizer não, todos os dias. Você dizer não para si mesmo. Não para o pecado. Todo dia você crucificando o velho homem. Crucificando, morrendo. Mas é a velha criatura para que nasça uma nova. Aquela que Cristo deseja que nasça em nós. E o verdadeiro cristão, ele sabe disso. Ele não vive mais para si, ele vive para Ele. Ele vive para a vontade dele. O verdadeiro cristão, quando ele passa da morte para a vida, ele vê por essa perspectiva. Será que eu estou refletindo a glória de Deus? Será que as pessoas veem Cristo em mim? E quantos de nós já passamos por uma bela experiência de alguém perguntar, você é crente? Não é uma coisa maravilhosa? Glória a Deus, né, irmãos? É uma coisa tão boa, né? Aquela mudança, ele viu alguma coisa diferente. Ele não está vendo mais aquele velho homem, não está vendo mais o velho Fábio, está vendo Cristo. Você é crente, você carrega as marcas, algo diferente na sua vida. Essa mudança extraordinária que o Evangelho produz. Não é mudança produzida dentro de nenhum coração humano. Por mais que nós tentamos, nos empenhamos para se transformar em uma pessoa melhor, é impossível se não for pela ação do Espírito Santo. A obra da regeneração, esse passar da morte para a vida, está ligado diretamente a isso. A obra que o Espírito Santo produz em nós. E o que o Espírito Santo anda produzindo em nós? Nós vamos ver esses pontos específicos. Lembrando, irmãos,
que isso foi o que Jesus mesmo disse. Da morte para a vida é carregar todo dia a sua cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Esse é o evangelho verdadeiro. Não existe nenhum outro modo, nenhuma alternativa, nenhum plano B, nenhum outro caminho que seja mais fácil, que seja mais confortável. O único caminho verdadeiro é apenas esse: morrer todos os dias, matar aquele velho homem e nascer novamente para Cristo. Somente possível com a atitude do Espírito, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É impossível a nós homens, e isso Ele produz em nós. Esse é o ponto geral. Ele morreu por todos, para aqueles que vivam não vivam mais para si, mas por aquele que por Ele morreu e ressuscitou. O Senhor morreu por você? Morreu. E Ele ressuscitou? Amém? Amém. Então viva para Ele. Esse é o desejo do Senhor. E depois Ele vai apontar 3 formas de como é viver, de como mostrar essa mudança, de morrer para si, de morrer todos os dias e nascer para Deus. Da morte para a vida. Vai trazer 3 pontos específicos. E antes disso eu quero que os irmãos pensem. Eu vou fazer uma pergunta, vão pensando enquanto isso, na pregação. Como é na prática viver para Cristo? Como é na prática? Os irmãos não precisam me responder. Depois vocês pensem assim, comentem se quiser, mas pensem. Como é na prática viver para Cristo? O apóstolo Paulo vai apresentar isso em alguns pontos. Versículo 16. Vou pedir que os irmãos fiquem atentos. A primeira forma é assim: viver para Cristo, da morte para a vida, é viver considerando as pessoas do ponto de vista de Deus. Versículos 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais assim. O mundo possui uma forma muito peculiar de enxergar as pessoas. O mundo afora, ele enxerga as pessoas por outras perspectivas. Ele avalia as pessoas por um padrão específico. Por aquilo que elas são, por aquilo que elas têm. Olha uma pessoa pelo seu status social, pela sua conta financeira, pelos títulos que ela produz. Essa é a forma que o mundo enxerga as pessoas. E muito isso se exterioriza, na verdade, quando os irmãos podem perceber, quando nós vemos, por exemplo, numa entrevista de emprego. Isso é muito comum de vocês verem como que o mundo enxerga as pessoas. A forma que ela senta, a forma que ela fala, que ela se posiciona numa entrevista. Isso é uma forma, isso é um exemplo de como o mundo enxerga as pessoas. Através de um papel, aquilo que você conquistou ao longo de uma jornada, ao longo de uma carreira. Olha a sua conta financeira, se você tem status, se você tem amigos, se você é belo, se você tem um bom carro, uma boa casa. É assim que o mundo enxerga. E a mesma coisa acontecia na igreja de Corinto. A mesma coisa. E naquela época, o que estava dentro da igreja atrapalhando eram falsos mestres, falsos doutores, vamos dizer na linguagem de hoje, falsos pastores. Pessoas inteligentes, porque a igreja de Corinto estava no centro da Grécia, berço da filosofia, berço do humanismo, e as pessoas se achavam inteligentes, e esses falsos doutores estavam trazendo essa filosofia para dentro da igreja, na forma que eles se apresentavam, na forma que eles estavam diante das pessoas. E isso enganava a igreja de Corinto, porque enxergava aquele irmão muito bem arrumado, uma forte posição, uma boa presença, com uma boa fala, e falava: olha que grande homem. E quantas vezes isso já acontece nos dias de hoje, né? Vendo essas grandes igrejas, falsos mestres, arrastando grandes multidões. Quantas vezes? Não é verdade, irmão? Quantas vezes nós vemos isso? E o apóstolo Paulo estava passando por esse problema. Porque ele não era uma pessoa assim de um forte magnetismo. Ele não era uma pessoa que quando chegava em algum lugar, as multidões paravam para ouvir o que ele falava. E ele mesmo vai dizer isso ao longo da carta aos Coríntios. A todo momento ele vai dizer isso. Se vocês verem Atos capítulo 20, versículo 9, quando o apóstolo Paulo estava pregando,
Diz que um irmãozinho que estava sentado na janela ficou com muito sono e caiu. Eu fico até indignado, porque eu fico pensando, eu queria ouvir Paulo falar a noite inteira, eu queria essa oportunidade. Aquela pregação para falar, aquele homem falando de Cristo, eu não sei como que era o discurso, mas um irmão ficou com sono, caiu, atrapalhou toda a rotina do culto. Já pensou? Cai alguém ali fora, pastor, aqui tem que sair lá fora, lá, ressuscitar a pessoa, falar, ó, entra para dentro e pelo menos ouve o final do sermão, né? Ouve o final do sermão, pelo menos. Eu fico imaginando aquele irmão, né? Na hora que ele levantou e falou, olha, eu vou para dentro, vou prestar atenção, porque eu imagino que Deus quer pelo menos que eu termine de ouvir esse sermão, né? Isso pelo menos é certeza. Ele quer que eu termine esse sermão. Mas o apóstolo Paulo não era uma pessoa de forte magnetismo. Ele não atraía as pessoas, primeiramente pelo seu discurso, onde ele ia, parava, praças, multidões, como nós vemos aí afora, mundo afora, não era isso. O que a todo momento o apóstolo Paulo, ele começa a falar na carta de Coríntios, ele fala, olha, vocês não devem olhar para esses irmãos com a perspectiva humana. Vocês não devem olhar esses irmãos que falam dessa forma, bonito, que são elegantes, cheios de autoridade, dessa forma, como os homens olham. Assim como vocês também não devem olhar para mim. Vocês não devem olhar para mim dessa forma. Pela presença, pelo que eu me porto, pelas minhas marcas, porque eu sou perseguido. O apóstolo Paulo, na mesma carta, 2 Coríntios capítulo 2, ele defende a toda maneira, todos os pontos, ele defende a sua autoridade, a sua integridade e a palavra de Cristo. Porque não sabe de onde nasceu, isso não é de hoje, irmãos. Que crente não pode sofrer. Isso é uma mentira, crente sofre sim, crente fica doente, crente é perseguido, crente perde emprego. Não estamos isentos disso. E Paulo a todo momento ele defende, vocês não devem me olhar por essa perspectiva. Olhem para mim da mesma forma que Cristo olha. Como Cristo nos olha? Assim como nós devemos olhar pela integridade da pessoa. Versículo 16 diz assim, novamente, para frisar. Assim nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Pouco importa se você olha para o irmão ao lado, ou se você conhece alguém pelo que ele tem, pelo que ele possui, se ele tem uma satisfação profissional, se ele tem títulos acadêmicos, não importa, não importa. O que importa nessa pessoa é a integridade dela. Aleluia. É quando você olha para um jovem, você olha para um adulto, para um homem, para uma mulher, para um senhor, para uma senhora, e você consegue enxergar nele a integridade, Cristo. Você consegue enxergar da mesma forma. Aleluia. Você fala, que homem, pessoa reta, que pessoa diferente. Olha como ela se porta, uma pessoa boa. Está sempre falando de Cristo, vive uma vida cristã. Às vezes eu vejo ele numa dificuldade, às vezes as coisas estão difíceis, mas nunca está desanimado. Sempre animado, sempre pensando longe, pensando além. A esperança dele está em Cristo, assim como a nossa deve estar. Aleluia. É desta forma. Não olhar como o mundo olha. Se o mundo olha você por um título, te vê em um título, te vê pelas suas posses, não é assim que Cristo te vê. Porque no final não é nada disso vai valer. O que vai valer é a nossa integridade diante de Deus. Aleluia. E nós devemos olhar assim, praticar isso todos os dias. Olhar para o meu irmão, olhar para minha irmã e ver Cristo, praticar vendo Cristo. Eu estou vendo Cristo nessa pessoa. É assim que Cristo enxergaria essa pessoa? Não mais também julgando, se o irmão precisar de uma mão amiga, estique também. Porque Cristo faria isso? Sempre se pergunte, como Cristo olharia essa pessoa? Como Cristo enfrentaria essa situação? Como Cristo me vê? Dizem que a saúde, irmãos, está em olhar para cima e enxergar a Deus. E enxergar no próximo a si mesmo. Aleluia. Falar, sou tão dependente de graça quanto Ele. Eu estou me vendo nele. É assim que Cristo nos vê. Para cima você enxerga e você tem a saúde de enxergar a Deus. E no próximo você enxerga a si mesmo. Então estique a mão, ajude. É dessa forma que Cristo nos enxerga. Isso é passar da morte para a vida.
ver pessoas todos os dias transformadas, transformadas, transformadas. Quando eu estava pensando nisso daqui, nesse ponto de vista de como o mundo olha, de como o cristão ele deve enxergar, eu pensei na história de um homem que nasceu em 1862. O nome dele era John Merrick, ou Joseph Merrick, os irmãos procurarem. Esse homem ele tinha uma doença, uma deformação terrível. Ele era conhecido como o Homem-Elefante. Ele tinha um enorme crânio. Ele tinha partes do corpo dele, os braços, as pernas, lembravam realmente patas de elefante. Aos 2 anos de idade, a mãe dele morreu e o seu pai se casou de novo. Até os 10 anos de idade, a madrasta dele não aceitava mais ele em casa, ele foi obrigado a viver nas ruas. Ele vivia como um andarilho pelas ruas, até que um dia ele encontrou trabalho no circo. E ele ficava como a maior atração nesse circo. As pessoas zombavam dele, davam risada dele, pela sua deformidade, tamanho do seu crânio, pelo problema de saúde que ele sofria. Até que um dia ele encontrou um médico chamado Frederick Treves. Esse médico lhe deu ajuda. Esse médico lhe deu um cartão e esteve disposto a tratar a doença de John Merrick. John Merrick procurou esse médico, ele recebeu um quarto, ele recebeu amizade, ele recebeu um ombro amigo. John Merrick foi introduzido na sociedade e com o tempo, depois, pela amizade com esse médico e até mesmo pela sua doença que estava sendo tratada e as descobertas na medicina, ele foi amigo da Rainha Vitória. John Merrick, ele amanheceu, estava morto numa manhã. Os seus amigos o encontraram com 27 anos de idade. Ele não tinha como deitar, ele dormia apoiado no seu travesseiro e com a cabeça abaixada. E ele estava deitado para trás por conta desse deslocamento do seu problema, ele morreu. E os seus amigos encontraram ele numa manhã morto. E em 1903, ele recebeu uma homenagem, e em 1971, ele recebeu também um livro, uma dedicação. E dizia assim a mensagem do livro: a John Merrick, o Homem-Elefante, para as lembranças das gerações futuras, de um exemplo de dignidade e de honra. Vejam que exemplo bonito desses amigos. Enquanto a maioria da sociedade rejeitava John Merrick, seus amigos olharam para ele além da doença dele. Olharam para dentro do seu coração, um grande homem, um exemplo de dignidade e de honra. Será que nós conseguimos enxergar na outra pessoa isso? Será que as pessoas enxergam isso em nós? Um exemplo de dignidade e de honra. É dessa forma que o Senhor quer que os seus servos enxerguem as pessoas. É dessa forma que devemos praticar todos os dias. Olhar para a pessoa e ver a Cristo. Ou que ela está dependendo de Cristo, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar acolhedor. Aleluia. Acolhedor. Porque é isso que vale, a nossa integridade diante de Cristo. O segundo modo de viver demonstrando Cristo, que passamos da morte para a vida, é viver demonstrando a transformação realizada por Deus. Meus irmãos, nós sabemos que o pecado destruiu a humanidade, corrompeu a humanidade, acaba com os homens. E o Senhor nos fez uma promessa que um dia Ele fará nova todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas serão transformadas. Em Apocalipse nós vemos a palavra de Deus que diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E que o reino de Deus também já inaugurou. Estamos vivendo aquela época de já, mas ainda não. Na sua plenitude, ainda não. Cristo já inaugurou. E através de nós, novas criaturas. Aleluia. Lembra que caiu agora no versículo 17? Vamos ler, irmãos? Se já, mas ainda não. Como assim já, mas ainda não, Fábio? Vamos lá? Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou criatura. Nova criação
ou criatura, dependendo da tradução. Mas o sentido é o mesmo. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Já, mas ainda não. O reino do Senhor não veio na sua totalidade. Não inaugurou ainda. Não veio se completar, quer dizer, em vez de inaugurar, completar esse novo céu e essa nova terra. Mas já existem novas criaturas. Aleluia. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Gera mudança. É perceptível. É impossível, como eu disse lá atrás, você viver da mesma forma que você vivia antes. Porque existe uma mudança de vida. Uma nova criação está em você. Olha, e devemos demonstrar isso todos os dias. Não devemos esperar que um dia venha esse novo céu e essa nova terra para viver dessa forma. Vamos praticando, vamos vivendo dessa maneira, como novas criaturas. Aleluia. Não com medo, com receio. Eu devo falar de Cristo, eu sou crente. As pessoas devem saber que eu sou crente? Não. Se posicionar, eu sou crente, mas viver aquilo que acredita. Viver dessa nova maneira, uma nova criatura, demonstrar para as outras pessoas, é dizer para as outras pessoas, eu sou uma nova criatura, Deus me fez de novo, eu nasci de novo. Se a pessoa se escandalizar, natural, a palavra de Deus já estava falando disso, já que as pessoas iriam se escandalizar disso. Mas se algum dia alguém te perguntar, mostre para mim, prove para mim, que existirá um novo céu e uma nova terra. Fale para essa pessoa se ela acredita, se você mostrar para ela uma nova criatura. Se ela acredita num ser desse novo céu e nessa nova terra. E se ela perguntar, mostre, você fala, muito prazer. Sou eu. Graças a Deus. Cristo me mudou. Cristo. Eu nasci de novo. Graças a Deus. Aleluia. E isso é muito perceptível em muitos lugares, em muitas famílias, quando a gente enxerga aquele irmão que já foi bagunceiro, que já fez várias coisas, já andou nesse mundão, e quando ele se vem para a igreja, a pessoa fala, nossa, mas como? E isso a gente não deve perder a esperança de quem está em casa, porque às vezes a gente tem uma família, um amigo, um primo, um tio, um pai, uma mãe, um filho, que ainda não se rendeu a Cristo, não dobrou os seus joelhos. Mas vai falando, vai mostrando também, não adianta apenas falar. Mostre para essa pessoa, existe uma mudança em mim. Eu mudei, foi feita em mim uma nova criatura, eu sou uma nova criação. Até que um dia essa pessoa veja e fale, é verdade. Até que um dia ela conheça Cristo, também seja uma nova criatura. Nós precisamos disso, anunciar dessa forma. E isso é uma maneira muito interessante de viver para Cristo. Partindo para o terceiro ponto. O terceiro e último ponto, que demonstra que nós passamos da morte para a vida, é viver para Cristo, é viver buscando a reconciliação das outras pessoas. Versículo 18 e 19, irmãos. Acompanhem comigo, por favor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Uma outra forma de se demonstrar a regeneração que está sendo feita, que foi feita em nós, é demonstrar isso, é reconciliar as pessoas com Deus. Aleluia. É anunciar o Evangelho para outras pessoas. Esse passar da morte para a vida não é só em nós. Seria muito egoísmo da nossa parte guardar esse pão só para a gente, aqui dentro da igreja, fechado. E ontem os irmãos fizeram aqui, parabéns, Deus abençoe os irmãos, que isso continue a acontecer. Aquele projeto. Quantas pessoas entraram aqui ontem dentro da igreja? Que às vezes não conheciam. O diácono ontem falou para mim, falou hoje para mim. Pessoas que não conheciam aqui a igreja, moram há 40 anos. Quantos anos, irmão? Quantos anos guardamos esse pão? Essa boa palavra? Aleluia. Devemos falar de Cristo. E há duas formas de falar de Cristo. A primeira delas é o que nós fizemos ontem. No geral, a igreja fez. Que é falar de Cristo para as pessoas. Falar desse amor através de ações. É falar, você está de mal com Deus, você precisa encontrar paz com Deus. Você está distante dele. Você precisa encontrar paz. Jesus te ama. Jesus te ama, irmão. Olha, essa é uma forma muito eficiente. Existem vários métodos, claro, mas é uma forma eficiente, é essa, evangelizar.
falar das pessoas, reconciliar essas pessoas que não conhecem ainda Cristo. Mas existe também uma segunda forma, que o apóstolo Paulo fala aos próprios coríntios e à própria igreja. Lá no versículo 20 ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos, vos reconciliem com Deus. O apóstolo Paulo não estava escrevendo isso daqui para a multidão. Para todos os moradores que vivem em Coríntios, para quem que ele estava escrevendo essa carta? Não era para a igreja? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja. Aleluia. Quando ele diz reconciliem-se com Deus, é porque a igreja, alguns irmãos, estavam distantes de Deus. E nós podemos listar aqui, não é o caso de falar nomes, mas eu estou falando, os irmãos estão pensando em alguém nesse momento. Eu também estou. Quantos aqui, queridos, que viviam aqui no nosso meio, hoje não estão mais? E demonstrar que nós vivemos hoje da morte para a vida, que passamos da morte para a vida, é falar de novo desses irmãos de Cristo. Olha, se reconcilia com Deus. Você precisa de novo voltar. Você precisa compreender que Deus te ama. Você precisa deixar de novo esses hábitos. Mas eu estou fraco, eu te ajudo. Ajude esse irmão. Aleluia. Não precisa ser hoje, irmão, mas amanhã, quando você acordar, ore por ele, por essa pessoa. Se for o caso, ligue para ela. Fala: olha, lembrei de você. Queria falar que Jesus te ama, que eu sinto saudade, eu sinto sua falta aqui dentro. Nós precisamos de você. Você é importante. Você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. Assim como eu sou. Volta. Jesus está de braços abertos. Fale dessa pessoa. Isso é uma forma, irmãos, de demonstrar que passamos da morte para a vida, que fomos regenerados. Nós não aceitamos, nós não somos egoístas ao ponto de nos salvar e deixar todo mundo para trás, nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos. Não. Assim como nós temos a necessidade de pregar o evangelho para aquele que não conhece, nós também temos a necessidade de falar do evangelho para aqueles que conhecem e estão longe. Volta, Deus te ama. Aleluia. Glória a Ele tem Deus. misericórdia de você, Ele tem misericórdia de mim. Ele nos ama. Fale disso. Com isso eu quero partir para a conclusão. Existem essas três formas, demonstram a verdadeira regeneração, que passamos da morte para a vida. É viver considerando as pessoas do ponto de vista de Deus. É viver demonstrando a transformação realizada por Deus. E viver buscando a reconciliação das pessoas com Deus. Eu vivo, eu sou. Deus me transformou e eu tenho que reconciliar as pessoas. Esse é meu objetivo. Isso demonstra que eu passei da morte para a vida. Que eu sou feito uma nova criação. Eu sou um novo homem. É através dessas atitudes. São únicas. Para por aqui? Não. Tem muito mais. Muito, muito mais. Vamos se prender a essa agora. E com isso eu vou, partindo para o final, vou deixar apenas umas questões com os irmãos. E os irmãos pensem. Responda em casa, responda para você mesmo. Não precisa falar para ninguém. É muito pessoal. Quando chegar em casa, pare um pouco e pergunte para si mesmo: eu sou de fato um homem, uma mulher, regenerado, regenerada? Eu sou de fato regenerado? Eu considero as pessoas como Cristo considera? Eu estou demonstrando a restauração de Deus? Eu estou buscando a reconciliação dos meus irmãos com Deus? Ou nada dessas coisas acontece comigo? Se nada dessas coisas acontece conosco, eu lamento. Nós ainda não compreendemos na plenitude o que é o Evangelho. Porque o versículo 15 diz: Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Não viver isso, não praticar isso, essa regeneração, as consequências da regeneração, é afastar o propósito principal da morte, um dos propósitos principais da morte de Cristo.
Nós precisamos sim, a todo momento, levar essa boa palavra e demonstrar que somos nova criatura. Porque de fato nós somos, irmãos. E termino com essa pergunta: vivemos para Cristo? De fato, então, passamos da morte para a vida? Amém? Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra ao pastor Félix.